Olá, meus amores, tudo bom? Hoje estamos com uma médica linda e muito renomada na área médica daqui de São Luís, Maranhão. E é um prazer estar com ela nos estúdios NutriCast. Hoje estamos no terceiro episódio da primeira temporada do NutriCast. E eu vou deixá-la apresentar e falar um pouquinho quem é a doutora Gabriela Valadão. Seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra grande poder fazer parte aqui do NutriCast. Foi um convite muito especial de uma nutricionista que também é muito especial para mim. É uma colega de longas datas e que a gente vem vendo ela crescer dentro da nutrição. Bom, então meu nome é Gabriela Valadão, eu sou cirurgiã plástica. Hoje trabalho muito com a cirurgia reparadora pós-bariátrica, além da cirurgia plástica como um todo, né? Contorno corporal, cirurgia facial. E também tenho uma grande paixão, e que hoje também nós trabalhamos, eu digo nós porque a minha equipe é composta por 2 cirurgiões plásticos, né? Eu e o Dr. Júpiter, com os pacientes queimados. Né? Então, hoje a gente compõe a equipe da UTQ, da única UTQ que temos no Maranhão, no Hospital da Ilha. E é uma grande honra poder estar aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre toda essa parte da cirurgia plástica associada à nutrição também. Ótimo, então seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite. E eu quero logo, uma curiosidade, sim. Por que medicina? Teve alguma influência da família, do pai, ou foi uma escolha mesmo que você já queria? Bom, eu não dizer que teve uma influência, eu não posso falar isso, né? Então, meu pai é cirurgião, né? O cirurgião aparelho digestivo, cirurgião bariátrico. E eu cresci com o amor dele pela medicina e com o amor dele pelo que ele faz. Então, a minha mãe, ela é da área do direito, então ela não tinha nada a ver com medicina. Mas acho que a paixão dele era tão grande que nós somos 3 irmãos e os 3 seguiram a área da medicina. Então, hoje eu amo o que eu faço, mas eu tive muito reflexo do que ele fazia, né? Eu tive muito reflexo das atitudes dele, da paixão que ele sentia e que ele sente até hoje pelo que ele faz. Então, aquilo para a gente influenciou bastante também na nossa escolha. Então, eu acho que foi uma escolha minha, né? Porque talvez se eu quisesse traçar outro caminho, ele não seria contra. Mas teve sim a influência da paixão dele. Ele passou aquilo pra gente. Ótimo. E a escolha de cirurgia estética e reparadora também já foi no decorrer dos estudos, depois que você terminou a graduação? Isso, assim. Eu sempre quis cirurgia. Eu entrei na faculdade já querendo ser cirurgiã. Sim. Mas eu não sabia ainda qual área da cirurgia seguir, né? Então, eu sempre acompanhei ele, papai trabalhou em pronto-socorro, operava também nos hospitais públicos, operava nos hospitais particulares daqui, e eu sempre quis acompanhar ele. Então, toda a minha trajetória foi acompanhando o processo de cirurgia, acompanhando as cirurgias, e quando eu entrei na residência, que eu tive um contato maior com a cirurgia plástica, aí eu me apaixonei. Ótimo. Eu disse, não, essa aqui é a minha escolha. Agora, dentre a cirurgia, eu quero ser cirurgiã plástica. Teve alguma oportunidade de ambos estarem no mesmo centro cirúrgico? No caso, eu e papai, várias. Papai foi meu preceptor na residência foi meu preceptor na residência de cirurgia geral. Então, tudo assim que eu aprendi dentro da cirurgia, eu agradeço muito a ele, né? E assim, ele sempre foi muito, não era porque era filha, porque era protegida, não, nada disso. Então, ele sempre foi muito firme, muito seguro com todos os 3, né? Com todos os 3 filhos. Então, hoje, os meus irmãos, eu tenho um outro irmão que é cirurgião também, e um outro irmão que é oftalmologista, mas sempre a gente seguiu essa firmeza dele, né? Que ele teve com a gente. Então, durante o tempo que eu fiz a residência de cirurgia geral, a gente operava muito junto, né? Hoje as oportunidades não são tantas, mas de vez em quando a gente ainda consegue entrar em campo juntos, por alguma cirurgia que a gente faça em conjunto, mas é sempre uma honra estar com ele, né? Ai, deve ser maravilhoso. E é uma experiência, é um aprendizado, né? Sempre é um aprendizado estar com ele. Doutora Gabriela, qual a diferença de uma cirurgia estética de uma cirurgia reparadora?
Essa é uma pergunta interessante, né? Porque, assim, quando a gente pensa em cirurgia plástica, as pessoas, elas pensam que o que é operar uma mama, operar uma barriga, é sempre aquela coisa voltada mais para a estética. E eu sempre digo, assim, que a cirurgia plástica, ela é um mundo, né? Então, a gente tem várias vertentes da cirurgia plástica. Por exemplo, queimadura é uma vertente, né? Então, queimadura a gente não trata de estética em si, mas a gente trata o paciente queimado e a funcionalidade do pós desse paciente, porque são pacientes que evoluem com muita retração, que evoluem com muita cicatriz ruim, com muito queloide, com muita cicatriz hipertrófica. Então, a gente tem essa vertente da reparadora. Os pacientes fissurados, com lábio leporino, fenda palatina, também é outra vertente da reparadora. E hoje a gente trabalha muito também com o paciente pós-bariátrico. Então, são pacientes obesos, né, que têm uma perda de peso muito grande e que a gente classifica esses pacientes como cirurgia reparadora pós-bariátrica. Por quê? Porque são pacientes que evoluem com uma flacidez e uma quantidade de pele muito grande, que a gente não caracteriza mais aquilo como simplesmente uma cirurgia estética, mas uma cirurgia funcional. Por quê? Porque esse excesso de pele, ele pode gerar muita, vamos dizer assim, numa forma mais coloquial, coceira nessas regiões de dobras, né? Esses pacientes ficam com assaduras nessas regiões de dobras, e que realmente precisam dessa cirurgia para seguir em frente, né? Para conseguir completar. A gente diz sempre que a cirurgia reparadora é a cereja do bolo da bariátrica, né? Então, eles vêm de uma obesidade, tem uma perda de peso muito grande, evolui com excesso de pele e flacidez, e a gente vem para fechar esse ciclo, né? Para complementar, né, para finalizar esse tratamento, que é a cirurgia bariátrica. Como é que você verifica o paciente? O paciente chegou até a clínica e fala, doutora, eu estou querendo fazer uma cirurgia reparadora. Isso. Qual é o procedimento de acompanhamento, o pré e o pós-cirúrgico? Isso, mas especificamente da bariátrica ou em geral? Especificamente da bariátrica. Tá. Quando o paciente chega a gente, ele já precisa ser encaminhado do seu cirurgião bariátrico, né? Porque existe um limite de tempo. A gente não pode operar esse paciente na perda de peso, porque assim, a bariátrica a gente sabe, ela tem um período que tem uma perda de peso e depois um pequeno reganho, né? Até a estabilização desse peso. Então, eu não posso operar esse paciente nem no período da perda de peso, nem no período do reganho. Por quê? Vamos supor, operando na perda de peso, o que acontece? Eu opero, daqui a pouco ele perde mais um pouco, aí já gera flacidez e já modifica um pouco o resultado da minha cirurgia. E a mesma coisa, operar esse paciente no reganho de peso. A cicatriz, ela tem um alargamento, né? Então, a gente precisa esperar a estabilização desse peso. Geralmente, quando acontece isso? Com o sleeve, 1 ano, e com o bypass, 1 ano e meio. Então, atingindo esse tempo, ele vai no cirurgião bariátrico, aí há uma liberação do seu cirurgião para que a gente possa iniciar essas reparadoras. Tá? Então, o cirurgião liberou, o paciente chega a mim. Aí o que nós vamos fazer? Realmente avaliar como é que esse paciente está. É um paciente que está com boa alimentação? É um paciente que está bem nutrido? Está fazendo atividade física? Porque tudo isso influencia no intra e no pós-operatório, no resultado da cirurgia desse paciente. Tá tudo certinho? Aí vamos para os exames. Bateria de exames para saber se ferro tá bom, B12 tá bom. O que a gente sabe? Que a bariátrica, ela leva a uma leve desnutrição do paciente, né? Perde muita coisa. Baixa de ferro, tudo. Proteína tá lá embaixo. Então, se esse paciente não estiver suplementando, e aqui a nutrição é extremamente importante, não só antes da cirurgia, mas depois, se esse paciente não suplementar, ele não aguenta um procedimento desse. Por quê? Geralmente eu digo que esse paciente, ele troca pele por cicatriz. Então, são pacientes que têm muita pele, então as cicatrizes geralmente não são pequenas. Na braquioplastia, vamos supor que é a cirurgia do braço. Quando o paciente tem aquela pele muito grande, a cicatriz, ela tá aqui nessa região do braço. Então, ela tem que ter uma boa cicatrização. E para cicatrizar bem, tem que estar bem nutrido. Né? Então, geralmente é isso. E aí, a gente tem um suporte também de uma equipe interdisciplinar para esse paciente operar, que é o psicólogo, nutricionista, que tem que estar presente em todo esse processo. Então, a gente vê que até a gente colocar esse paciente numa sala cirúrgica para operar, ele precisa estar muito bem preparado.
né? Porque eu digo que o paciente pós-bariátrico, ele é um paciente especial. Sim. Não é como um paciente que nunca teve esse emagrecimento, que nunca teve essa perda de peso, não é a mesma coisa. Então, a gente precisa olhar esse paciente com outros olhos. E até mesmo o procedimento cirúrgico em si, ele é feito de uma maneira diferente. Porque um paciente bariátrico, primeiro tem que trabalhar o psicológico dele, né? Porque ele chega no consultório, fala assim, doutor, eu já fiz de tudo, já procurei 4 nutricionistas, já fiz todas as dietas que eles me passaram, não consegui seguir, a minha esperança é o senhor. Isso. Me ajuda, né? Isso. É como se fosse assim, o momento mesmo do desespero, né, não? E assim, esse é o momento, é interessante quando você conversa com cirurgiões bariátricos, que eles dizem, a indicação da cirurgia é justamente essa, quando o paciente ele já tem essa consciência, já tentou de todas as formas e não conseguiu. Aí sim, ele parte para a cirurgia. Não é aquele paciente que chega, tem a cabeça de obeso, tem ainda uma alimentação de um paciente obeso e opera. A gente sabe que o pós-operatório é dramático, né? Por quê? Porque ele vai querer operar, ele vai querer comer depois da cirurgia. Sim. E não pode mais comer. E aí já, se você comer, você tem, como é que eu posso te falar? Complicações pós-operatórias. Então, envolve muita coisa. Né? E essa é a conduta correta, o paciente tentar. E também tem a família, né? O envolvimento da família, né? O contexto familiar, né? Porque, às vezes, eu já peguei pacientes assim, pós-bariátrico, e eles relatam para mim na clínica, doutora, a minha família não me ajuda. Eu tô com 1 ano de pós-bariátrico e eles estão me oferecendo, bora na pizzaria, bora comer um churrasco, e eles sabem que eu tô no tratamento, né? Então tem que ter também esse apoio familiar, né? É muito importante. Assim, quando a paciente chega pra gente, elas dizem, olha, isso aqui é uma doença. Sim. A obesidade é uma doença e a obesidade não é uma doença que eu trato com a cirurgia. Sim. É uma doença que eu vou tratar eternamente. Né? Por quê? Porque junto com a obesidade vem a compulsividade alimentar, tem várias coisas envolvidas. Então, assim, a cirurgia, eu sempre digo para o paciente, olha, o que você fez foi o pontapé inicial. Sim. Mas só, se você não tiver a consciência de continuar esse tratamento, você volta a engordar. E é o que acontece muito. Então, às vezes, a paciente vem para fazer a reparadora e eu contraindico. Não é o momento. Por quê? Porque você reengordou, você não está fazendo atividade física. Então, como é que vai querer operar? Porque acha, às vezes, que tudo se resolve com a cirurgia plástica. E não, a cirurgia plástica, como eu disse, ela é a cereja do bolo. Mas ela é feita para quem tem condições de fazer. Para quem tem esse merecimento, vamos dizer assim, está fazendo tudo correto. Né? Não é, operou, fez a bariátrica, agora vamos para a reparadora. Não funciona desse jeito. É a questão do básico bem feito, né, isso, Gabriela? Isso. Você fazer aquele básico, alimentação, exercício físico, ter um acompanhamento de um nutricionista, de um psicólogo, de uma equipe multidisciplinar, né, para poder estar acompanhando tanto no pré, no operatório e o pós-operatório, né? Isso é muito importante, né? Esse acompanhamento profissional. Porque eu digo assim, a gente é engraçado, né? A gente opera o paciente e aí, doutora, cicatriza. Muita coisa do nosso resultado também vai depender do processo de cicatrização. Então, por isso eu digo, olha, eu falo para os pacientes, o paciente que malha e o paciente que se alimenta bem, ele tem uma recuperação infinitamente melhor e sem comparação com o paciente sedentário, que tem má alimentação. Né? Então, não é só a cirurgia, eu vou te entregar a tua cirurgia linda, mas daqui para frente você tem que fazer sua parte. Sim. Porque a minha parte eu fiz. Agora você precisa me ajudar para que sua recuperação seja a melhor possível. Para que tenha uma boa cicatrização, para que o resultado se mantenha. Porque assim, a cirurgia plástica, ela precisa de uma infinidade de pontos importantes para poder chegar àquele resultado final satisfatório. Sim. Né? Então, a gente precisa ligar esses pontos, juntar esses pontos e fazer com que o paciente entenda isso também. Isso é muito importante. Né? Porque, às vezes, a cabeça do paciente, vou lá, opero, muita gente chega e não malha. Não faz, não, doutora, mas depois que eu operar,
Aí eu vou para academia para manter o resultado, vou ter uma boa alimentação, sendo que o preparo ele tem que começar antes, né? Qual é a maior procura lá da clínica? É mesmo pós-bariátrico? A gente tem um público de pós-bariátrico muito grande, né? Até mesmo pelas recomendações dos outros cirurgiões bariátricos, assim, que a gente se sente muito honrado, né, de receber esses pacientes e poder dar continuidade a esse tratamento. Sim. Mas lá também a gente atende muito paciente para cirurgia estética mesmo. Mulheres pós-parto, pacientes mais jovens que querem fazer mama de aumento, lipoaspiração. Então a gente também atende muito esse público. Homens, a gente tem muito paciente homem pós-bariátrico, que é legal. Homens com ginecomastia, que é aquela mama mais feminilizada, né? A gente teve uma onda muito grande da utilização vamos dizer assim, de esteroides, né? Anabolizantes e tudo. Então, tudo isso, ele encandeou ginecomastia masculina. Então, a gente tem essa procura. Outra procura muito grande, a cirurgia íntima feminina. Olha. Que foi uma cirurgia que cresceu muito de uns tempos para cá. Sim, a região íntima. Mulheres que têm pequenos lábios muito protusos, né? Tem uma região íntima um pouco envelhecida, mais murcha, que quer modificar. Então, a gente vê que esse público feminino, ele tem buscado também por essa parte, né? Não só a questão da mama, abdômen, que é aquela coisa já que é meio... Abnoplastia. Isso. Essa cirurgia íntima também tem crescido muito. E na parte de queimadura, fala um pouquinho pra gente aqui como é que funciona. Então, assim, queimadura é uma paixão que eu tenho, né? Então, assim, por muitos anos eu esperei essa UTQ, né? Hoje a gente tem no Maranhão um centro de referência para o tratamento de queimados. A gente fez 2 anos, né? E eu sou, assim, muito orgulhosa de fazer parte disso, porque foi uma unidade que veio para tratar esses pacientes que se perdiam no meio do caminho, né? Não tinham um centro de referência. Então, o paciente queimado é outro paciente que ele tem que ser tratado de uma forma muito especial, né? Porque nele a nutrição atua de uma forma... Essa tem que ser de uma forma, assim, exemplar. Porque a gente precisa muito da nutrição para cicatrizar. Né? Então, lá a gente recebe pacientes queimados de todo tipo. Queimadura elétrica, queimadura térmica, queimadura química. Então, e são pacientes, na maioria das vezes, que vêm referenciados, são pacientes graves, né? Que a gente precisa dar a condução desse paciente. Mas os queimados, a gente também atende já muitos pacientes no hospital privado também. Então, anteriormente, a gente atende muito no hospital privado e agora a gente também entrou na rede pública para atender. Ótimo. Né? Então, assim, hoje eu acho que veio para agregar, né? Muito o nosso serviço, o nosso trabalho, de poder levar para esse paciente uma condição de melhoria, porque são pacientes que sofrem muito, tanto psicologicamente, uma dor psicológica e uma dor física muito grande também. Entendi. E explica um pouquinho da diferença de tipos de queimadura pra gente, porque tem pessoas que não conhecem o grau, né, de queimadura. A gente até assim, o junho, né, agora é o mês que está se acabando, foi o mês do junho laranja. Né, que é um mês que a gente faz alusão a esses pacientes, né? Na verdade, a prevenção da queimadura. Que hoje, como a gente tem essa UTQ, a gente começou a ter mais esse trabalho de ter essa prevenção. É porque a gente aqui no interior do Maranhão é uma coisa muito engraçada, né? No interior do Maranhão o pessoal quer tacar fogo em tudo. É caeira, tudo eles querem tacar fogo. No tem quintal. Um lixo, tudo. Tem um lixo, é fogo. Então, a gente pega muita criança queimada, porque pisa nessas cinzas, não tem noção, a criança não tem noção. Então, pisa na cinza. Queimadura de pé e mão aqui é uma coisa que a gente tem demais. Então, assim, existem as diferenças entre a queimadura elétrica, a queimadura térmica e a queimadura química. A resposta é completamente diferente. Então, por exemplo, o paciente ele teve contato com uma queimadura elétrica. A gente aguarda ainda mais ou menos umas 72 horas para poder essa queimadura se delimitar. Já a queimadura térmica é um pouquinho diferente. Tu vê que esse paciente já faz bolha, esse paciente ele já fica com a pele muito vermelha. Então, a atuação na queimadura térmica, ela já é um pouquinho mais rápida. Queimadura elétrica, a gente ainda dá esse tempo para poder atuar nesse paciente no centro cirúrgico. Né? Então, e a queimadura química, a gente também espera um pouquinho, porque geralmente é uma queimadura que aprofunda, né? A depender da substância que o paciente vai entrar em contato. Então, até nisso, a gente precisa ter essa diferenciação para ter uma abordagem correta.
exemplo, chegou um paciente lá no hospital, aconteceu o exemplo, ele estava capinando ali o quintal, tocou fogo e o fogo subiu. Essa queimadura que já perde a pele toda, como Sim. é que caracteriza? Então, essa aí é uma queimadura térmica de segundo grau. Segundo Geralmente, grau. quando acontece isso, é um segundo grau profundo, Uhum. né? Então, às vezes, essa queimadura, ela ainda aprofunda um pouco mais e se torna de terceiro grau. Mas isso é com o tempo. Então, um paciente desse, ele precisa ir imediatamente para o hospital. O centro cirúrgico entra? Isso. Não. Na verdade, hoje, a nossa UTQ, ela não é um serviço de porta aberta, né? Então, assim, ela não atende essa urgência. Essa urgência, ela primeiro vai para o centro referenciado, ou vai para o socorrão, ou paciente no interior vai para algum hospital do interior. Sim. Lá, geralmente, eles realizam primeiro desbridamento ou não, e eles são regulados para a nossa UTQ. Aí, lá na UTQ, a gente compõe de balneoterapia, que, assim, é muito legal. Por quê? Porque a balneoterapia é onde esse paciente vai receber o primeiro banho. Então, ele não precisa ir logo para o centro cirúrgico. Ele toma um banho sob anestesia e sedação, onde vai ser retirado toda essa pele e feito o primeiro curativo. Aí a gente reavalia esse paciente para ver se depois ele precisa fazer mais um debridamento cirúrgico. Então, a gente ainda tem essa carta na manga da balneoterapia para esses pacientes também, para não serem submetidos a tantos procedimentos cirúrgicos assim, né? Porque a gente sabe que um paciente desse submetido a um procedimento cirúrgico já tem o quê? Um trauma ainda maior. Entendi. Né? E esse pós, como é que é tratado? Ele de quanto em quanto tempo ele tem que ficar fazendo o acompanhamento? Isso, aí depende. A gente permanece com esse paciente internado até ele ter condições de alta para fazer essa troca de curativo num centro referenciado. E a gente tem um ambulatório na nossa UTQ que faz o acompanhamento desses pacientes. É um paciente que volta tem paciente que volta semanal, tem paciente que volta a cada 15 dias, tem paciente que saiu bem, eu peço o retorno para um mês, para a gente avaliar o quê? Nesses casos, avaliar a ferida, se está tudo bem, como é que está o processo de cicatrização, se esse paciente está evoluindo com uma má cicatrização, que são comuns acontecer cicatrizes hipertróficas, queloides, retrações em áreas de articulação. Então, tudo isso a gente avalia. E lá a gente também tem essa equipe interdisciplinar. Lá a gente tem nutricionista, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem terapeuta ocupacional, que compõe a nossa UTQ. Por conta dos movimentos também, né? Isso, porque é um paciente que sofre retração, que ele pode sofrer essa retração e ficar com essa sequela. Sim. Né? Então, a gente faz esse acompanhamento para minimizar ao máximo isso. Entendi. E onde fica a clínica da doutora Gabriela Valadão? O nome da nossa clínica é Clínica Spectus, né? A gente fica ali na Galeria Piani, na Avenida dos Holandeses. Hoje, eu trabalho com outro colega cirurgião plástico. Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque, assim, quando a gente opera, nós operamos todas as cirurgias nós dois juntos. Isso é muito importante. Cirurgião não pode operar só. Sim. Tá? Cirurgião, ele precisa ter uma equipe. Para quê? Para que a gente possa, além de ter duas visões, né, durante um procedimento cirúrgico, você ter ali uma pessoa que possa otimizar o tempo da cirurgia também. Porque geralmente as cirurgias plásticas são cirurgias longas, né? Não são cirurgias que acontecem, não é uma cirurgia de meia hora, mas algumas até sim, mas a maioria das nossas cirurgias, elas são cirurgias longas, né? Então, a gente precisa ter uma equipe junto. Então, hoje nós temos uma clínica, tá? Que é a Clínica Spectus, que fica ali na Galeria Piani. Então, quem atende lá sou eu, o Dr. Júpiter. E a gente tem uma equipe interdisciplinar também associada, né? Para a gente poder dar todo esse suporte para os nossos pacientes. A maior procura é a clientela homem ou mulher lá na clínica? Mulher. Ainda mulher, né? A mulherada ainda está prevalecendo, mas tem crescido, né, essa procura masculina também. Porque, assim, hoje a gente tá tendo essa mudança, né? O homem, ele tirou aquele aspecto de mais rudimentar, né? E ele tem se cuidado mais. Então, hoje, por exemplo, eu também trabalho com a parte da cosmetria. Então, eu faço botox, preenchimento, harmonização. E a gente também tem um público masculino que tá tendo essa procura. Porque eu acho também que o mercado de trabalho, ele tem exigido mais, né? Sim. Que o homem se cuide mais, né? Então, que tenha uma melhor aparência. Então, essa procura também tá aumentando, a procura masculina. Fala para nós, o telespectador que está nos assistindo, a diferença do ski boost, um botox, né, e o fio de PDDO. Na verdade, sim. Eu sempre digo que a minha visão como cirurgiã plástica ela é um pouco diferente.
Né? Por quê? Porque a gente sabe o limite do procedimento estético e da cirurgia. Sim. Então, eu sei até onde vai, o que eu posso entregar para o paciente com a cosmiatria e o que eu posso dizer, ó, a partir daqui não. A partir daqui não dá mais, você precisa de uma cirurgia, porque o resultado que você quer, talvez você não alcance com a cosmiatria. Né? Então, assim, a toxina botulínica, ela veio para fazer mais a paralisação da musculatura. Então, um paciente com muita ruga, um paciente que quer dar uma aliviada, porque às vezes a gente tem muito esse olhar cansado, esse aspecto, né, de muita ruga, a pálpebra já um pouco caída, o olhar, e tudo, né? Isso. Então, a toxina botulínica, que é o famoso Botox, serve para tratar isso. Já os preenchedores, eles servem mais para volumização. Então, assim, hoje a gente passou daquele boom do preenchimento que deformou muita gente, né? Então, a pessoa que não tem um olhar crítico, né, um olhar mais... Porque, assim, eu que mexo com beleza, que mexo com simetria, que todo dia tô vendo aquilo, né? Eu sei um limite e o que realmente a pessoa precisa para não descaracterizar essa face. Porque a gente teve esse boom aí de harmonização facial, de preenchimento e tudo, e que deformou muita gente. Essa é a realidade. Então, hoje, o preenchimento a gente utiliza pouco, em pontos específicos, e que realmente onde tem a necessidade para aquilo. Sim. Já os bioestimuladores de colágeno, como o fio de PDO, o Sculptra, algumas coisas nesse sentido, elas melhoram a qualidade da pele. Então, hoje a gente tende mais a utilizar coisas que estimulam o colágeno para melhorar essa flacidez, para dar uma levantadinha nesse rosto, do que o preenchedor que vai pesar mais. Né? E os skin boosters, eles são mais para hidratação da pele mesmo. Então, a gente usa... a paciente quer dar uma hidratada no lábio, não quer volumizar tanto, aí a gente passa a usar os skin boosters. Então, a gente, assim... Hoje, eu digo que a cosmiatria foi algo que, assim, me envolveu muito, né? Porque eu, como cirurgiã plástica, a gente fica muito naquela de cirurgia, operar, muita cirurgia, mas a gente vê que com alguns pequenos ajustes, a gente consegue melhorar a autoestima da paciente sem ser tão invasivo. Verdade. Né? Então, é um coringa que a gente tem. Verdade. E a parte também capilar, vocês fazem lá na clínica? Não. A parte de implante capilar, essa parte a gente optou por não fazer. Sim. A gente fica mais com facial e corporal mesmo. Facial porque e o corporal. Implante capilar, eu acho que é muito específico. Quem trabalha com isso é muito só nessa área. Né? Entendi. E como é que você entende o paciente que busca muito mais a beleza e não precisa? Você dá as suas orientações lá para o paciente? Na verdade, assim, a gente... Eu digo que o cirurgião plástico ele é um pouquinho psicólogo. Porque também, muitas né? vezes chega o paciente, né? E ele não está precisando, né? Mas aí de tanto ele insistir, não, mas eu quero. Né? Mas aí entra o profissional humanizado, né? Claro, então é o que eu digo, a gente é um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de terapeuta, um pouquinho de... É um divã, né? O consultório da cirurgiã plástica, ele é um divã. Porque você se envolve com o paciente, com a história do paciente, e você precisa entender o que ele busca. Porque uma coisa é o que o paciente busca, e outra coisa é o que você pode trazer como resultado e o limite daquilo ali. Né? Porque às vezes a paciente chega com a foto, doutora, eu quero ficar desse jeito. Minha amiga fez e ficou assim. Ah, não, aqui a atriz tal tá assim, eu quero ficar exatamente como ela. E isso é muito comum de acontecer. Né? E assim, cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo, cada pessoa é uma pessoa, e a gente tem um limite de resultado. Então, muitas das vezes a gente contraindica o procedimento. Porque você vê, ou que você não vai conseguir atingir o resultado que a pessoa quer, ou que a pessoa não tem indicação de fazer. E você precisa ser firme para isso. Né? Mesmo sabendo que ela vai ali na esquina e pode ser que tenha outra pessoa que faça aquilo. Né? Mas você ganha mais com a sua postura, com a sua humanização, com a sua indicação correta, do que você operar uma pessoa que não tem indicação. E você vai saber que ela não vai ficar satisfeita com o resultado, que você não vai poder trazer o melhor resultado para ela. Então, nisso, a gente precisa ser muito firme. E eu sou muito firme nisso. É a mesma coisa do paciente pós-bariátrico. Muitos chegam para mim, doutora, eu não malho. Eu não me alimento legal. Não, eu quero... Não dá. Não dá para operar. Ou você muda os seus hábitos, ou a gente não consegue fazer a cirurgia. Ser bem realista, porque o cirurgião, ele não é Deus, né, gente? A gente tem que entrar numa consciência, que eu digo muito para os pacientes lá na clínica, que
O profissional, ele é apenas um instrumento, Isso, né, que instrumento, Deus amparado, criou, né, que isso. ele lhe deu essa capacidade, né, de operar, de fazer aquelas orientações que você precisa, aquela cirurgia que você precisa, mas o profissional da área da saúde, ele não vai ser um Aladim, né, e você ali esfregar a lâmpada e pronto, realizou o seu desejo. Não funciona dessa forma. Você precisa fazer o básico bem feito. Qual é esse básico bem feito? Uma alimentação balanceada, equilibrada, rica de legumes, verduras e frutas. A hidratação, que é muito importante, né, Gabriela? Com certeza. A hidratação, o exercício físico, gente, você fazer uma caminhada de 40 minutos, uma musculação, ou algum esporte que você tenha afinidade, você suplementar quando houver necessidade, porque nós, profissionais da área da saúde, nós sabemos que no dia a dia da nossa vida, a gente não consegue absorver os nutrientes, né, que o corpo precisa, que o corpo necessita. A noite de sono, né, que é muito importante. Total, isso aí faz uma diferença muito grande. Justo, então a noite de sono, gente, você tem uma noite de sono de 6 a 8 horas, que isso é muito importante, que a gente fala que é o sono da beleza. Sono da beleza, sono reparador, né? O sono da beleza. O sono reparador e o mais importante, gente, o seu psicológico, porque nós que somos da área integrativa, né, a área humanizada, nós sabemos que o nosso corpo, nós somos um ser integrados, né? Corpo, mente e espírito. E nós sabemos o quanto que o emocional, ele prejudica o tratamento do paciente, né, Gabriela? Com certeza. Então, as pacientes que procuram a gente, você vê, por isso a importância da equipe toda, né? Porque assim, se você não tá bem, né, se a paciente não tá legal, se o emocional da paciente, não adianta você entregar um resultado lindo, que ela vai achar algum defeito. Isso. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque não era a cirurgia que ia, como é que eu posso te explicar? Preencher aquilo que ela estava sentindo. Não era a cirurgia, é alguma outra coisa que precisa ser resolvida antes de operar. E muitas vezes a gente vê, né, paciente que está com esse vazio e Muito chega comum. até o consultório e fala, eu quero a cirurgia, né? Como se aquilo fosse preencher ou resolver um problema, né? Então, assim, por isso que eu digo que a gente é um mini divã, que a gente precisa estar atento a todos os sinais que a paciente emite. E a gente também é bombardeado pela internet. Claro. Né? A internet, ela é uma faca de dois gumes, que eu falo, né? A rede social hoje veio para bem, pro bem e pro mal. Né? Justo. Pro bem e pro mal. E aí tem aquela cultura, né? Ah, eu olhei a blogueira. Eu quero ficar com o corpo escultural dessa blogueira. Mas você não sabe o estilo de vida dessa blogueira, como é que é a alimentação dessa blogueira, os hábitos dessa blogueira, né? Então, você tem que ver a sua realidade se condiz, né, não? Isso, então, claro. Tem que ter esse apoio, né, do profissional com o paciente. Né? Aí tu falaste de uma coisa interessante, porque hoje a gente tem o culto à rapidez. Tudo você quer rápido. Todas as pessoas querem rápido. Ah, chegou. Não, olha, eu quero operar amanhã. Não, eu quero emagrecer amanhã. Não, daqui a uma semana. Ah, eu não perdi 3, 4, 5 quilos. Não, então essa dieta não funciona. Né? Então a rede social trouxe isso também. O querer tudo muito rápido, querer o resultado muito rápido e não ter as fases de construção, que a gente sabe que existe, que é extremamente importante, porque o corpo ele não muda de hoje para amanhã. Sim. Né? Você tem que construir aquilo, tem que construir a musculatura, a queima de gordura ela não é de um dia para o outro, não é a lipoaspiração que vai fazer aquele paciente emagrecer. Né? Então, esse pensamento é que a gente precisa trabalhar na mente do paciente. Você vai construir o seu resultado. Mesmo com a cirurgia plástica, o resultado não é de hoje para amanhã. Isso mesmo. Gente, eu quero um momento aqui agradecer os apoiadores, os patrocinadores, a Fran Make, que me ajudou no cabelo, na maquiagem. Muito obrigada. Ela é uma profissional excelente, trabalha com maquiagem, cabelo para formaturas, para aniversário de 15 anos, casamentos, e também a empresa Speed Wrap, que é uma empresa específica. Ela trabalha com envelopamento de veículos, de frotas, e se você está precisando envelopar o seu veículo, a sua empresa precisa colocar uma marca no seu veículo, é só contratar os serviços da Speed Wrap, que é só ir lá
e fazer os serviços no seu carro e também fazer o orçamento do trabalho que você deseja para o seu carro, para o seu veículo. Então, vamos lá, Gabi, as considerações finais, um ping-pong rapidinho, que sempre eu faço esse ping-pong, já é de praxe meu. Quem é a Gabriela Valadão, doutora Gabriela Valadão? Bom, eu acho que a doutora Gabriela Valadão é uma médica compromissada, né, com seus pacientes, com seus resultados e com meu propósito. Sim. A doutora Gabriela Família, mãe. A mamãe leoa. São 3 filhos e eu acho assim que o mais forte da minha vida e o maior propósito que eu tenho, que Deus me deu nessa vida, são meus filhos, minha família. E a doutora Gabriela, empresária, empreendedora? Eu acho que a doutora Gabriela, empreendedora, é uma mulher que sempre busca o melhor, né? Sempre busca ter uma visão e sempre busca se atualizar. Né? Porque a gente sabe que não é fácil. O empreendedorismo hoje, ele não é fácil. Então, a gente sempre tem que estar buscando essa melhoria, essa atualização para que a gente possa estar trazendo melhor para o nosso paciente. Ótimo. E a doutora Gabriela, atleta ou exercício físico? Doutora Gabriela, exercício físico, eu acho que a gente, né, eu e a Raíra, a gente tem uma memória maravilhosa e lembranças maravilhosas do que a atividade física trouxe na nossa infância, na natação. Então, eu trago isso até hoje. Então, eu trago a garra que eu adquiri na natação, eu trago essa consciência corporal que eu adquiri na natação e eu acho que, principalmente, essa vontade de ganhar, essa vontade de vencer, essa vontade de ser, sabe, tá sempre à frente, eu adquiri com a natação. A disciplina. A disciplina, justamente. Então, hoje eu ainda pratico esporte, né? Hoje eu mudei um pouquinho pro tênis, mas eu trago isso comigo pro esporte e pra vida. Um sonho da doutora Gabriela? Eu acho que o meu maior sonho dentro da medicina ver a realização dos meus pacientes sempre acontecer, né? Isso para mim é uma coisa que eu levo comigo, eu carrego comigo, e na minha família eu acho que o maior sonho é ver a formação dos meus filhos, né? Verem se tornar, como estão se tornando pessoas do bem, pessoas de Deus. O maior propósito da doutora Gabriela? Acho que o meu maior propósito hoje eu acho que sempre me tornar melhor dentro do que eu faço. Sempre estar buscando mais e mais e tornar essa melhoria, trazer essa melhoria para as pessoas que estão ao meu redor. E a doutora Gabriela e Deus? Eu acho que, assim, Deus é a base da minha vida, né? É o centro de tudo, é o meu apoio e é onde eu busco sempre, tanto os problemas quanto as soluções. Né? Então, assim, a base da minha família e a minha base é em Deus mesmo. Amém. Amém. Quero agradecer por você ter separado um tempinho para estar aqui conosco. Foi um prazer atender você aqui. Muito obrigada. Seja bem-vinda para voltar, tá bom? Aqui o espaço está aberto para outros podcasts, outros NutriCast, e pode dar suas considerações finais. Não, então, assim, eu é que agradeço muito estar aqui. Então, para vocês que não sabem, assim, eu conheço a Raíra há anos, a gente não pode falar a idade, né? Mas há muitos anos a gente se conhece e ver esse crescimento dela e ver essa busca, né, por tratar, não eu digo paciente, mas a pessoa de uma forma completa. Assim, é muito importante. Então, eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, te parabenizar por poder levar informação às pessoas, informações de profissionais tão renomados, de profissionais que vêm para cá e que mostram realmente uma medicina de qualidade, uma nutrição de qualidade. Então, eu só tenho a te agradecer por esse convite, por ter aberto esse espaço para eu poder mostrar um pouquinho também do meu trabalho, do meu dia a dia e de Gabriela como mãe, como pessoa, como mulher, como empreendedora. Então, só tenho a te agradecer também. Ótimo. O NutriCast
veio, gente, para ajudar você a ter mais conhecimento sobre alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, também sobre esse universo da gastronomia, que nós vamos estar sempre trazendo também empreendedores da área gastronômica regional e também médicos renomados, médicos que realmente se importam com você, que quer a sua saúde, quer ajudá-lo como pessoa, não apenas esteticamente, mas ajudar você como ser humano, porque nós somos um ser integrados, né? Somos corpo, mente e espírito. Então, eu espero que você tenha gostado desse terceiro episódio com a doutora Gabriela Valadão, cirurgiã linda, renomada, e se você precisar de alguma cirurgia de estética, reparadora, é só você entrar em contato com a clínica e agendar uma avaliação com a equipe, com a doutora Gabriela e com os médicos também que fazem parte da equipe da clínica, tá bom? Então, muito obrigada, espero que você tenha gostado, continue a assistir o NutriCast, que vai vir muita novidade aí para você. Tchau! Uhul! Arrasou!